Gente, com muito prazer a gente recebe a doutora Alice Amaral. A casa é sua, Alice. Obrigado pelo aceite do convite. Boa noite. É uma honra muito grande, um prazer imenso estar aqui falando com vocês. O Paul, como ele falou, é um velho amigo. Não que sejamos velhos, né, Paul? Você também precisava ter falado da data que a gente se conheceu. Enfim. E numa época em que não existia personal training, isso não era comum, eu tive a honra de ter o Paul como meu personal trainer. Olha só que chique. Enfim, eu nasci em Belo Horizonte, fui criado no Rio, e em 90 vim para cá. Na época a Olímpia estava inaugurando, eu falei com o Zeito, eu quero fazer uma aula experimental para ver se eu gostar dessa academia. E ele me colocou para fazer uma aula experimental com o Paul. Gente, apaixonei, fiquei na Olímpia lá anos e anos e anos. E até hoje eu me recordo assim das aulas que nós tivemos. Outro dia ele deu uma aula, eu falei, pô, me chama, eu quero voltar a fazer aula com você. Enfim, foi um prazer muito grande e é uma honra poder estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês e, na medida do possível, tentar compartilhar algum conhecimento. Esse ano eu faço 40 anos de formado e depois de 40 anos fazendo sempre a mesma coisa, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Então, eu queria passar um pouquinho disso que eu aprendi para vocês. É melhor? O primeiro é a Karina. Bom, eu sou médica, sou especialista em nutrologia e vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. Eu vou dar para vocês hoje 10 dicas de como envelhecer de maneira saudável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem 8 bilhões de habitantes no mundo, no nosso planeta Terra. Desses 8 bilhões, 1 bilhão são pessoas com 60 anos ou mais, quer dizer, são pessoas idosas. E existe uma crença de que o idoso está debilitado, que ele não pode trabalhar e que ele não contribui para a sociedade. Esse preconceito contra os idosos existe e é chamado de etarismo ou idadismo ou ageísmo. E pode causar uma diminuição da autoestima, levando a um quadro de depressão que vai piorar as condições de saúde e está associado a uma morte precoce. Só que a única alternativa que a gente tem para não envelhecer é morrer jovem, e ninguém quer essa alternativa. O medo de envelhecer é chamado gerascofobia e ele está presente desde a antiguidade. As pessoas elas têm medo de envelhecer. E por que elas têm medo de envelhecer? Porque a velhice ela está associada a doenças, ela está associada a uma perda do padrão estético que a sociedade nos cobra. Ela está associada a uma perda da autonomia física e a uma perda da autonomia mental. Pesquisa mostra que 95% dos brasileiros encaram a velhice com terror. Só que o envelhecimento faz parte do processo de desenvolvimento humano. Na verdade, o idoso é um jovem que deu certo. E o envelhecimento é um processo fisiológico que vai variar de indivíduo para indivíduo e depende de fatores genéticos e de fatores ambientais, do nosso estilo de vida. Os fatores genéticos, a gente não tem como mudar, a gente já carrega esse gene, mas a gente tem como melhorar o nosso estilo de vida, é o que a gente chama de epigenética. Eu sempre falo, genética é assim, olha, você é um barquinho, aí a genética é a correnteza, né, te empurrando ali para a cachoeira abaixo. O que é a epigenética? A epigenética é quando você pega os remos e começa a remar, aí você vai parar onde quiser. Então você não é refém da genética. Nós sabemos que genética hoje não é destino. É importante, então, a gente adotar hábitos saudáveis que vão prevenir doenças e melhorar esse nosso bem-estar físico e mental. Para quê? Para que a gente tenha uma vida longeva e saudável. Não adianta eu querer viver 80, 90, 100 anos se eu passar os últimos anos da minha vida entrevado numa cama sem lembrar do nome dos meus filhos. Então, eu quero viver muito, mas principalmente eu quero ter qualidade nos anos a serem vividos.
eu acho que a gente tem que morrer no salto, a gente tem que morrer com classe, e tem que ficar morrendo antes da hora. Não é? Então, quais são os hábitos que a gente tem que introduzir no nosso dia a dia? Primeiro, é a atividade física regular. O ser humano, ele não foi inventado para ser sedentário. Nós não fomos inventados para ficar só andando de carro, usando elevador, escada rolante e controle remoto para tudo. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Eu, particularmente, acho isso muito pouco. Eu acho que tem que ser mais. Mas isso é o mínimo do mínimo para a gente sobreviver. A atividade física, ela vai melhorar o nosso condicionamento cardiovascular. Ela melhora a nossa massa muscular. Hoje em dia, a gente associa massa muscular com longevidade. Uma pessoa que tem mais massa muscular, ela vive mais e melhor. Melhora a força, melhora o equilíbrio, melhora a coordenação motora e libera substâncias que vão melhorar o humor. Se possível, praticar atividade física em grupo. A segunda coisa é exatamente isso, é o convívio social. O convívio social vai contribuir para o bem-estar, ele diminui a depressão, melhora a memória. Terceiro é tomar sol. Hoje em dia as pessoas, elas têm medo de sol. É muito engraçado. Elas passam protetor solar, saem de casa de carro, aí entram no elevador, ficam no escritório, não tomam sol e se untam de protetor solar. As pessoas, elas realmente têm um medo, um pavor de sol. Só que... Oi? Só que o sol, ele vai ajudar na produção da vitamina D. E cada vez mais a gente vê a importância da vitamina D. Inclusive, ela nem é uma vitamina, ela é chamada de vitamina, porque ela foi descoberta há muitos anos atrás. Ela tem uma ação de hormônio. O sol é importante no combate à osteoporose, diabetes, memória, aumenta o nosso sistema imunológico e ajuda na prevenção até de alguns tipos de câncer. Além disso, ele ajuda a regular o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico, ele mantém as atividades e os processos biológicos do corpo, como metabolismo, sono e vigília. E o quarto é o sono. As pessoas acham, não preciso dormir, eu estou perdendo tempo dormindo. Não, o sono, ele combate a hipertensão, ele previne a obesidade, ele evita a depressão, ele melhora a memória, ele ajuda no controle do diabetes. E é importante ressaltar que o quarto de dormir, ele tem que ser escuro, igual era a caverna dos nossos ancestrais. Tem que ser assim, olha, se eu aproximar minha mão a um palmo de distância do meu nariz, eu não consigo enxergar. As pessoas, elas colocam luzinha, LED, não sei o que, enfim, isso não é bom. O quarto tem que ser bem escuro. E o adulto, ele precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Ter um colchão e um travesseiro apropriado ajuda muito. E água é o alimento mais importante que existe. A gente tem que beber água e tem que beber muita água. Mas a gente tem que beber muita água até 5 horas da tarde. Então, evitar abusar da água no final do dia, porque senão a gente vai ficar acordando à noite para ir no banheiro. E a gente tem que dormir, no mínimo, essas 7 horas, mas essas 7 horas, elas têm que ser seguidas. Eu tenho que deitar hoje e acordar amanhã. Porque a gente tem os ciclos do sono, né? A gente tem as fases do sono. Se eu acordo no meio da noite para fazer xixi, eu já não pego essa fase mais profunda. E essa fase profunda, ela é essencial para que meu organismo possa produzir hormônios que vão me descansar, que vão me dar essa sensação de bem-estar e vai trazer todos esses benefícios para o nosso organismo. Quinto é o sexo. Uma vida sexual ativa melhora o bem-estar geral, o humor, aumenta a autoestima, aumenta a capacidade cognitiva e rejuvenesce. Gente, então, vamos namorar, né? O sexto é manter-se ativo. De preferência trabalhando. A gente vê aquela pessoa, ela tá ótima, tá, sabe, super bem, de repente ela aposenta, fica em casa, coloca um pijamão, aquele par de chinelo, você encontra essa pessoa um ano depois, ela envelheceu 10 anos. Então, é importante, se possível, trabalhar, manter, ou por hobby, ou aprender uma nova profissão, mas isso ajuda muito. O
O sétimo é ter um propósito de vida. A pessoa não morre quando ela deixa de viver, mas quando ela para de sonhar. O desejo de fazer e conquistar algo é uma coisa que nos move e nos dá estímulo para viver. Aqui não é novidade, né? Evitar fumo e álcool. Tem um estudo da Universidade do Porto e da Universidade de Lorraine falando que o tabagismo é responsável pelo início do envelhecimento cardiovascular, e um outro da Universidade de Oxford falando que o abuso de bebidas alcoólicas acelera o envelhecimento. Isso é chovendo molhado, a gente está cansado de saber. O nono é evitar a obesidade. Tem um estudo que foi publicado em periódico científico Obesity Reviews que mostra que a obesidade ela reduz a expectativa de vida em 5,8 anos nos homens e 7,1 anos nas mulheres após os 40 anos de idade. E a obesidade, ela acelera o envelhecimento por vários motivos. Primeiro, ela aumenta o estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre os compostos oxidantes e o nosso sistema de defesa antioxidante. Isso aumenta a produção de chamados radicais livres, que vão desenvolver uma série de doenças no nosso organismo. A obesidade também, ela favorece o encurtamento dos telômeros, que são tampas protetoras nas extremidades cromossômicas, causando um declínio funcional e um maior risco de morte. E ela também diminui o nosso sistema imunológico, então isso vai aumentar a suscetibilidade para gripes e outras infecções. A obesidade, ela causa um processo de inflamação sistêmica. E ela aumenta o risco de morte prematura e reduz a vida útil em até 30 anos. 30 anos. E por último, mas não menos importante, é a alimentação. Estudos mostram que pelo menos 50% dos idosos sofrem de déficits nutricionais. Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição na absorção e no metabolismo dos nutrientes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a necessidade de energia ela é reduzida 5% a cada 10 anos. O metabolismo basal é a quantidade de energia que o nosso organismo ele necessita para manter as necessidades vitais. Né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esse nosso metabolismo vai ficando mais lento, a nossa necessidade energética é menor. E por isso a ingestão de alimentos ela tem que ser menor. A gente não pode comer igual comia quando tinha 20 anos. A gente tem que comer menos. Mas essa alimentação ela tem que ser saudável e equilibrada, com boas fontes de proteínas, gorduras boas, vegetais e frutas. E quais alimentos têm que ser evitados? A gente tem que evitar os alimentos que aceleram o envelhecimento. Açúcar, gorduras trans, refrigerantes, sucos industrializados, as carnes processadas, salsicha, bacon, linguiça. E o que nós temos que comer? Temos que comer alimentos que vão retardar o envelhecimento. A água é o alimento mais importante que existe. E ela é fundamental para que o metabolismo funcione de forma correta, facilitando, entre outras coisas. Está tudo bem? Facilitando a absorção de nutrientes. Então, quais alimentos que a gente vai fazer uso? Alimentos ricos em vitamina E, abacate, castanhas, amêndoas, nozes, em beta-carotenos, vegetais amarelos alaranjados, verdes escuros. Pode continuar? Alimentos ricos em ômega 3, atum, sardinha, azeite de oliva extra virgem, os probióticos, kefir, chucrute, kombucha, alimentos com ácido fenólico, frutas cítricas, brócolis, em catequinas, chá verde, morango, uva. Então temos que lembrar que ter uma alimentação balanceada vai aumentar a nossa imunidade, vai aumentar a nossa disposição, vai diminuir o cansaço, vai evitar a obesidade e vai prevenir o envelhecimento precoce. O envelhecimento, gente, não é um estado, é um processo de degradação
progressivo e diferencial. Envelhecer vai muito além de uma pele enrugada e anos acumulados. Todo o processo de mau funcionamento do organismo é um envelhecimento. E afinal, você é o que você come ou o que você come determina o que você é? Antigamente a gente falava assim, você é o que você come. Mas hoje a gente já sabe que o que você come determina o que você é. Eu sempre falo para os pacientes, olha, imagina um canteirozinho. Se eu plantar roseira, vai nascer rosa, não vai nascer cactos. Então é a mesma coisa. O que você come vai determinar o que você é. Como que nós nos alimentávamos no passado? Não é um passado tão longevo, não. Assim, alguns anos atrás, as famílias sentavam à mesa, né, para fazer as refeições e comiam comida de verdade, conversavam, saboreavam. Não era assim? Na minha época era assim. Bem mais natural. Bem mais natural. Até porque nem tinha, né, tanta coisa artificial assim. Enfim. E nos dias atuais? As pessoas devoram qualquer coisa na frente da televisão, do computador, do celular. O celular é uma praga, as pessoas elas comem ali teclando no celular. Existe uma diferença imensa entre alimento e produto alimentício. Isso aí é produto alimentício. Isso aí é produto alimentício. Isso é alimento. Isso é alimento. Antes, a gente ia no cinema, no seu tempo, né, pô? A gente ia no cinema e se comprava o quê? Um saquinho de pipoca, né? E hoje a gente comprou um balde. Antes, eu me lembro quando era criança, a gente comprava um refrigerante tamanho família, que eu acho que era 750 ml. Esse refrigerante tamanho família, você comprava na sexta-feira, tinha que durar até domingo à noite. Hoje em dia, as pessoas elas compram fardos de refrigerante. Eu tenho um paciente que não bebe água, chega para mim falar, traz essa baixa água, não sabe o refrigerante. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Antes você comia um hambúrguer, no máximo um cheeseburger, né? Hoje você come um x tudo, gente, nem cabe na boca, não dá nem para abrir a boca. E qualquer coisa, além do que nós precisamos, é veneno. E o que isso provocou no nosso organismo? Isso. Muita coisa ruim. Se fosse muita coisa boa, estava bom, né? Mas só coisa ruim. Obesidade hoje, ela é uma epidemia. É o terceiro. 50% do país. Eu vou te dar esse dado aqui agora. Terceiro problema de saúde que mais demanda gastos, à frente mesmo do tabagismo. E quase 3% de todas as riquezas do mundo são gastas com obesidade. A obesidade cresceu 60% em 10 anos. Gente, 700 bilhões de obesos no mundo, sendo que 108 bilhões são crianças. Aí vocês vão falar assim, tá, mas hoje a gente se movimenta menos, né? O que é verdade, a gente está cada vez mais sedentário. Doutor, Diga. o lugar de mais obeso do mundo diz que é os Estados Unidos, né? E gosta muito assim, de bacon, dessas coisas assim. E a gente acaba tentando copiar esse modelo americano, né? As coisas boas a gente não copia, não, mas as coisas ruins a gente copia com uma facilidade louca. Então, aí a gente fala, e hoje a gente vê assim, uma epidemia de crianças de 6 meses de idade já gordas. 4 meses, já pegou uma criança. 4 meses. E aí você vai falar assim, mas essa criança de 4 meses, ela está se movimentando menos do que uma criança de 4 meses se movimentava há 50 anos atrás? Claro que não. O que mudou? Mudou a alimentação, gente. A alimentação que mudou e a alimentação que está fazendo esse estrago todo. Nossa. Mesmo com a chance de aumentar os exercícios que está tendo parte municipal, etc. Sim, tem que fazer. Mesmo assim, 80% das crianças obesas, olha só, 80% das crianças obesas, na fase adulta,
vão ter doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, que é derrame, diabetes, problemas respiratórios, articulares e depressão. 80%. O New England falou que a obesidade dobrou em 73 países, desde 1980, e é responsável por cerca de 4 milhões de mortes prematuras. A obesidade dobrou no Brasil. 20% da população ela tem obesidade e de cada 5 brasileiros, 3 têm sobrepeso e 2 têm obesidade. É um número muito grande isso. E por dia, 500 pessoas são diagnosticadas com diabetes. A gente sabe que o diabetes está ligado à obesidade. Qual a diferença, doutora, de sobrepeso e de obesidade? A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Então, você pega seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Aí o resultado vai dar, se ele der abaixo de 18,5, é magreza. De 18,5 a 25, a gente considera um peso normal. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 para cima é obesidade. De 30 a 35 é obesidade tipo 1, de 35 a 40 é tipo 2, e acima de 40 é o que a gente chama de obesidade mórbida. É o peso, você pega seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. E o uso de celebridades aumenta o valor da marca, levando os consumidores a associar de forma positiva o produto. E os adolescentes, que eles associam o uso desses produtos, assim, com riqueza, luxo, né? Tem um estudo do Departamento de Medicina da Universidade de Nova York falando que as estrelas são capazes de incrementar o consumo de produtos pobres em nutrientes e altamente calóricos, levando ao aumento de obesidade entre adolescentes. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas esse aqui, olha, é o Messi. O Messi, gente, ele foi considerado 7 vezes o melhor jogador do mundo. Aí você vê o Messi tomando refrigerante, e ali, não sei se vocês estão vendo, ele está comendo aquelas batatinhas. Aí você fala, poxa, o cara que foi 7 vezes o melhor atleta do mundo, tomando refrigerante, comendo batatinha, eu também quero. Né? Mas será que ele faz isso mesmo? Não, É só para ganhar dinheiro. eu acho que é Aí estamos diante de um impasse. Assim, aquela ali é Rita Hayworth. E esse aqui, Humphrey Bogart. Rita Hayworth, ela aparece no filme assim com uma luva preta, uma piteira, aquela mulher fumando, era muito charmosa, era maravilhosa. Humphrey Bogart tem um filme chamado Casablanca, eu não sei quem lembra desse filme, Casablanca. Ele assim, se olhar para ele é feio, ele não é bonito não, mas ele era charmoso demais. Ele dava uma tragada assim, nossa senhora, os pés caíam aos pés dele, né? O fumo estava ligado a quê? Estava ligado a charme, a aventura, a poder. Mas nem tudo que parece é. Olha só, se você olhar na foto de cima, você vai ver esse daqui, olha. Aqui, ó. Vocês vão achar que ele é cabeludo. Mas se você olhar bem, você vai ver que o cabelo é da mulher que está atrás, né? Tá vendo? Vocês estão conseguindo visualizar isso? Aqui é a mesma coisa. Você pensa que o rapaz é cabeludo, a hora que você vê, é do outro, né? Então, nem tudo que parece é. O cigarro que parecia ser, está ligado a charme, a poder, mundo de Marlboro, né? A aventura. Na verdade, está ligado a isso, né? E eles não falavam isso pra gente. Aqui, ó, paciente com câncer de laringe, traqueostomizado. O tabagismo é responsável por 5 milhões de mortes anuais em todo o mundo. Gente, é a terceira causa de morte evitável. É a causa primária de 30%. 30%
de todos os tipos de câncer. 20% dos fumantes vão ter câncer de pulmão. Para cada 5 fumantes, um vai ter câncer de pulmão. E 90% das pessoas que morrem com câncer de pulmão são fumantes. Tem um trabalho mostrando que entre 2015 e 2016, aqui em Juiz de Fora, porque a gente acha que só acontece lá, né? Não acontece aqui perto, nós tivemos 191 óbitos por causa do cigarro. Tá? Acontece aqui perto também, porque a gente acha que só acontece, né, lá longe, aqui perto, nós estamos imunes. E tem um estudo publicado no British Medical Journal mostrando que cada cigarro subtrai 11 minutos de vida da pessoa. Eu acho que está na hora da gente dar um basta nisso tudo, né? A gente tem que começar a ler rótulo. A gente tem que ver o que a gente está comendo, o que a gente está comprando, o que a gente está oferecendo para as pessoas que a gente ama. Às vezes você está comprando um suco de tangerina, a tangerina não passou nem perto ali. Ela nem sabia que ela estava ali. O sabor é dado artificialmente, o cheiro, o sabor, a cor. E assim, a regra é a seguinte, olha, vem dentro de caixinha, vem dentro de latinha, vem dentro de embalagem de alumínio, desconfia, porque boa coisa não é. Eu gosto muito dessa frase de um fisiologista húngaro que fala: quando observo o que as pessoas comem, não fico surpreso quando adoecem. Então, quando observo o que as pessoas comem, eu não fico surpreso quando elas adoecem. Na verdade, fico surpreso é que elas sobrevivam apesar disso. E as pessoas ainda acham que comer mal, o único problema é engordar. É muito comum eu atendo assim um casal, aí a mulher ela vai se consultar porque ela está com sobrepeso, obesidade, e o marido é magro. Aí ela fala: doutora, ele não precisa fazer dieta não, ele engorda, ele é magro. Mas, gente, a obesidade é só a ponta do iceberg. É lógico, a obesidade está ligada a uma série de doenças, como cardiopatias, hipertensão, diabetes, osteoartrose. Mas vocês sabem que magro adoece? E eu vou contar uma coisa que vocês não sabiam. Magro até morre. Então, consertar uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço depois já tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. E a gente sabe hoje que muitas dessas coisas começam no intestino, começa com uma boa microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Essa nossa flora intestinal, ela está diretamente ligada à imunidade, ela melhora a absorção dos nutrientes, ela está ligada a quadro de diarreia, prisão de ventre. Para atletas, ela ajuda a ganhar músculo, ela ajuda na recuperação muscular. E quando a gente tem um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, isso vai favorecer ou engordar ou emagrecer. Essa microbiota está ligada a várias doenças, como obesidade, hipertensão, depressão. Esse desequilíbrio dessa microbiota intestinal a gente chama de disbiose. E tem uma maneira fácil da gente saber se a gente tem disbiose ou não. Depois que a gente defeca, tem que ser igual cachorro. Cachorro, ele evacua, aí você vai passar um papel ali e sai limpinho. Se você evacuou, passou o papel e não está limpinho, você provavelmente tem um quadro de disbiose. E essa disbiose, o que causa essa disbiose? O que causa esse desequilíbrio na nossa microbiota, né, na nossa flora intestinal? Então, é o estilo de vida, é o sedentarismo, então o excesso, né, de exercício, o estresse, a falta de sono, a intolerância alimentar, o uso prolongado de antibióticos e o envelhecimento. Gente, inflamação é um processo natural do organismo que ajuda a combater infecções e a reparar danos causados no nosso tecido. Mas quando ela se torna crônica, quando a gente tem uma inflamação crônica, isso vai desencadear doenças. A inflamação, então, a gente tem várias doenças que são doenças que a gente chama de inflamatórias. A obesidade é uma doença inflamatória. Diabetes é doença inflamatória. Doenças cardiovasculares são doenças inflamatórias. Alzheimer é uma doença inflamatória. Então, alimentos com índice glicêmico alto, pobre em fibras e com gorduras trans, vai
ativar o nosso sistema imune e aumentar a produção dos mediadores pró-inflamatórios e diminuir a ação dos anti-inflamatórios. Então a gente tem que eliminar do nosso cardápio os alimentos que vão nos inflamar, porque inflamou vai favorecer o aparecimento de doenças. E quais são esses alimentos inflamatórios? São os carboidratos refinados, os açúcares, as farinhas refinadas, as gorduras trans, que são os alimentos prontos, industrializados, salgadinhos, biscoitos, sorvetes. Então é isso aí, olha. Os alimentos inflamatórios. Olha lá. É o povo mais comum. Por quê? Porque isso não dá trabalho. As pessoas elas não querem investir tempo preparando o seu próprio alimento. É muito convidativo isso. Você compra um macarrão instantâneo e em 5 minutos você tem uma refeição. Você compra uma lasanha pronta. E não come nada, é gostoso, né? Não é ruim, é muito agradável ao paladar. E você, entre aspas, não vai perder tempo cozinhando. Porque a gente teve um grande problema. Eu acho que nós éramos felizes, não sabia, mas a mulher ela resolveu lá se revoltar e quis ir trabalhar para ficar igual homem. Foi um péssimo negócio, porque a gente trabalha na rua e trabalha em casa. Mas enfim, quando a gente só trabalhava em casa, a mulher ela cuidava da alimentação. Aí a partir do momento que ela foi trabalhar na rua, a indústria alimentícia, ela cresceu muito. E aí a gente quer tudo muito mais prático, né? Então começaram os enlatados, os embutidos, os congelados, e é isso que a gente come, e é isso que a gente oferece para a nossa família. E a gente faz uso desses alimentos com uma naturalidade. Eu até evito muito ir em shopping, nesses lugares, porque eu fico vendo na praça de alimentação as pessoas comendo tanta porcaria e oferecendo para os filhos tanta porcaria com uma naturalidade, como se isso fosse a alimentação normal. E eu confesso que às vezes eu me sinto até um ET comendo uma fruta ou alguma oleaginosa perto das pessoas comendo hambúrgueres, tomando sorvetes, enfim. Então, esses alimentos inflamatórios que a gente tem que eliminar do nosso cardápio, não é diminuir, é eliminar. E fazer uso de quê? De alimentos anti-inflamatórios, que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Azeite de oliva extra virgem, peixes. Aí quando a gente fala peixe, atum, salmão, sardinha, gente, não é enlatado não, tá? Oleaginosas, né? Nozes, amêndoas, pistache, castanhas, macadâmia, sementes, linhaça, girassol, gergelim, frutas, abacate, ameixa, acerola, goiaba, uva, melancia, chás, temperos, não é tempero pronto também não, cúrcuma, alecrim, alho, cebola, sálvia, canela. Nossa, canela dá um sabor tão especial para tudo, né? Eu adoro canela, só o cheirinho da canela eu já acho estimulante. Tomate, cenoura, crucíferas. Alguém sabe que carro é esse? Quem falou? Quem falou Ferrari? Você tem? Não. Nem eu. Queria, tá? Não tem não. Você tem? Queria não. Quanto é que está uma Ferrari? Manuel, você quer que sabe o preço do carro? Quanto é que está uma Ferrari? 3 milhões, gente. Uma baratinha aí, ó. 3 milhões. Aí suponhamos que você ganha na loteria, pô, e aí você resolve comprar uma Ferrari. Você nem sabe comprar, porque comprar de quanto é ganhar na loteria. Quanto dá um IPVA numa Ferrari? Quanto? 280 mil. Então, além de gastar 3 milhões na Ferrari, 280 mil todo ano só de IPVA. Tá? O negócio não é nem comprar, o negócio é manter. Mas suponhamos que o Paul resolva realizar o sonho dele e me compra uma Ferrari. Paul, me fala uma coisa. Você vai parar em qualquer posto de gasolina para abastecer sua Ferrari? Alguém vai parar em qualquer posto de gasolina para abastecer a Ferrari? Não? Vai botar uma gasolina adulterada na sua Ferrari? Não? Batizada? Vai botar? De repente está mais baratinha, não vale a pena não? Você vai economizar aí uns centavos, vale a pena não? Na Ferrari você não põe.
Só que a gente tem que lembrar que o alimento é o combustível do nosso corpo. E aí, para o seu corpo, que é a Ferrari mais cara que você pode ter, você dá qualquer porcaria. Você para ali no botequim da esquina e com uma coisa que você não sabe como é que foi feita, o que é que tem ali dentro, o que é que aquilo vai causar de estrago no seu corpo. E o que é pior, você dá para a pessoa que você mais ama. Já está nesse ponto aí, gente. Thomas Edison já falava que o médico do futuro não tratará o ser humano com medicamentos, mas irá curar e prevenir as doenças com nutrição. Isso é básico, né? Então, a Ferrari, porque assim, se ele arrumou 3 milhões e comprou a Ferrari, de repente ele arruma outros 3 milhões e comprou outra Ferrari. Mas se eu tenho um coração chumbado, se eu perco um rim, se eu tenho meu fígado comprometido, não tem dinheiro. Não paga. Eu não tenho como repor as peças. Olha, cá entre nós, eu acho que a gente ia ter um tempo de validade com o nosso corpo. Eu acho que a cada 30 anos a gente tinha que estar trocando. Eu já ia estar no meu terceiro. Já está feliz da vida. Você também ia estar no seu terceiro. Eu acho que 30 anos é um tempo razoável, né? Você fica 30 anos com aquele corpo, pronto. Aí no final de 30 anos você vai e troca. Acho que pode até fazer uma base assinada, eu vou pegar a assinatura de vocês. Enquanto a gente não consegue, gente, não tem plano B. Tem que cuidar. Se mais pessoas se comprometessem com a alimentação, com certeza conseguiríamos mudar o mundo. Juntos não há estrelas que não possamos alcançar, nem sonhos que não possamos realizar. E o meu objetivo, sempre quando eu venho conversar com vocês, conversar com outras pessoas, é tentar passar um pouquinho dessa minha experiência, a importância que eu vejo de uma boa alimentação no nosso dia a dia, de como que um estilo de vida saudável pode fazer com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Eu tenho 63 anos, eu sei que eu pareço ser 62, mas eu tenho 63 anos. Eu sei que eu pareço 62, mas eu tenho 63. Meu pai, ele era diabético, obeso e hipertenso. Minha mãe, ela era obesa e hipertensa, teve vários tipos de câncer. Eu tenho uma única irmã que é obesa e hipertensa. Então, a minha genética é muito ruim, Eu não tenho genética boa, não. Só que eu decidi que eu não queria ter essas doenças. E resolvi cuidar do meu estilo de vida, né? Então, eu acho que é viável. Mas se você tiver foco, né, você tem que ter foco. A gente tem foco com tanta coisa. Por que a gente não vai ter foco com a saúde, que é a coisa mais importante para a gente? Hoje eu atendi um paciente, até um colega nosso médico. Ele falou, Alice, eu não consigo não comer, eu não consigo ficar com fome. Eu falei, cara, como assim? Você não vai morrer se você sentir um pouquinho de fome. Ele está com 160 quilos, já todo complicado, sabe? Tem stage, está cheio de complicações. Está com insuficiência renal, enfim, ele já está lá no bico do urubu, sabe? Ele falou para mim que ele não consegue. Eu falei, cara, como é que você não consegue? As pessoas, elas associam a questão da fome, porque assim, na verdade, a criança, quando ela nasce, né, ela é amamentada, é a primeira forma de prazer. E aí, ela chora, a mãe logo imagina que ela está com fome e soca comida nela. Mas às vezes ela não está com fome, às vezes ela está com dor de barriga, ela está com dor de ouvido, ela está com frio, está com a fralda suja. Mas a mãe vai e soca comida. Com isso, a gente tem uma distorção da função alimentar. O alimento, a única função dele é a nutrição. Ele tem que ser gostoso, se ele for gostoso é lucro. Só que a gente começa a comer para compensar outras coisas. Então, assim, eu estou triste, eu como. Eu levei um fora do meu namorado, eu como. Eu estou com problema, eu como. Eu quero compensar isso. E a gente tem que começar a racionalizar isso, a ver isso de maneira, assim, né? A pensar mais com o coração, mais só com a emoção. Isso aqui vai ser bom para mim? Assim, tipo, a gente faz isso com pessoas. Suponhamos, eu tenho um amigo que é muito meu amigo, fala bem de mim, sabe? Quando eu não estou junto, ele vai, me defende, me põe para cima. E tem um outro que mete o pau em mim, que é puxar o tapete. Eu quero ficar perto de quem? Eu quero ficar perto de uma pessoa que vai falar bem de mim, que vai fazer o que eu me sinta bem, e do outro eu vou fugir, né? Então, se eu tenho um alimento que vai me dar
disposição, saúde, bem-estar, vai me deixar mais bonita, vai fazer com que eu pareça 15 minutos mais jovem. E tem um outro alimento que vai deixar meu bumbum cheio de celulite, vai ferrar meu coração, meu fígado, vai detonar minha saúde. Sério, quero. Esse outro eu passo longe. Então a gente tem que pensar, pode falar. É o seguinte, eu estou no processo de emagrecimento, aí o meu índice de massa corporal aponta para 71 quilos. Só que eu fiz um exame de uma academia e usaram um aparelho de média tensão, assim, no corpo e tal, avaliaram o tamanho dos meus músculos e a moça falou assim, não, o seu caso não é 72, é 79, seu peso ideal, pela sua estrutura muscular. Ótima sua colocação. Isso a gente faz, assim, a grosso modo, né, para ver índice de massa corporal, que eu ensinei isso para ela. Mas, suponhamos, se você pegar um fisiculturista, o cara, ele é pesadaço, mas ele tem um percentual de gordura baixo, ele tem muito músculo. Na verdade, obesidade não é um excesso de peso, obesidade é um excesso de tecido adiposo, né? Então, o cara, ele é pesado, mas ele não tem nada de obeso, né? Então, essa composição corporal, ela é muito mais importante do que só se levar em conta peso e altura. Isso em termos estatísticos a gente usa, né, o IMC, que é para facilitar a vida. Mas no dia a dia, na clínica também a gente faz uma bioimpedância, que é para ver a composição corporal de cada um. Tá? Enfim, então, o meu objetivo essa noite aqui foi plantar em vocês uma sementinha. Eu tenho certeza que a próxima vez que vocês pegarem um copo de refrigerante, ou abrirem um biscoito recheado, ou colocar uma lasanha no forno, já não vai ser com tanta naturalidade. Então, bem-vindo ao seleto grupo de pessoas que têm a saúde como prioridade. Obrigada. Gente, avançado da hora, vocês têm horário de ônibus, todo mundo, ainda vamos curtir o Dimar. 2 perguntas. 1, 2. Vamos lá. Espera aí. Doutora, boa noite. Você pode falar que tem 61 tranquilamente. Obrigada. Você está muito bem. Obrigada. Doutora, olha, seriam várias perguntas, mas eu vou reduzir ao máximo aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção é a questão do sono. Né? Olha, tem pessoas, assim como eu, que têm hiperplasia da próstata. Então, isso faz a gente acordar algumas vezes à noite para urinar. Mas eu consigo ir voltar e consigo dormir novamente sem problema nenhum. Mas eu sei que vai desregular o meu sono. E a minha pergunta é a seguinte: o sono, ele sendo induzido por medicamento, não é o ideal, mas é melhor ser induzido do que não dormir. Né? E vou fazer então mais uma pergunta. Você falou isso tudo aí, eu estava muito feliz até que você falou, não, tem que cortar isso radicalmente da vida da gente. É ilusão você achar que nós aqui, que temos 30 e poucos anos, vamos conseguir cortar isso, porque é um hábito de longa data. Mas a gente, lógico, que pode melhorar isso aí. E eu te pergunto, você não está aqui dando uma consulta como o seu consultório, mas você indicaria pelo menos um suplemento vitamínico, além da vitamina D, que seria bom para todos nós aqui, para esse grupo de 35 anos? Na verdade, foi uma simples pergunta, deixa eu tentar lembrar aqui. No caso de o homem, né, ele vai envelhecendo e a próstata cresce, e a gente tem um processo de hiperplasia prostática benigna, e isso comprime a bexiga, então a capacidade de urina ali, ela fica seriamente comprometida. Tem que tratar, tentar reverter esse quadro. Eu sugiro que você não ingira muito líquido no final do dia. Beba água até as 5 horas da tarde para não ter muito o que urinar. Acordou, não sai acendendo tudo que for luz que você vê pela frente. Uma luzinha, a da vermelha, ela não vai comprometer tanto a sua pineal. Então, acende uma luzinha vermelha. Eu tenho do lado da minha cama um abajur
uma luz vermelha, se eu precisar acordar por algum motivo, eu acendo, aí vai lá no banheiro sem fazer muito barulho e volte e tente dormir. O sono, gente, ele é tão importante, ele é tão fundamental para a saúde, que é melhor, olha só, é melhor você tomar um remédio e dormir do que você não dormir, tá? Não que o remédio seja benéfico, a gente paga um alto custo tomando remédio para dormir. O ideal é a gente tentar fazer uma higienização do sono, sabe? Porque assim, eu tenho problema com pouco. Depois das 6 horas da tarde, eu tenho problema com pouco há 30 anos, porque eu não gostava do exercício que ele me obrigava a fazer. Depois das 6 horas da tarde, eu vou querer resolver esse problema com pouco, não vou resolver no dia seguinte. Então, depois das 6 horas da tarde, não é horário de resolver problema, não é horário de ficar vendo televisão, porque é muita coisa ruim que a gente vê ali. Isso tira o sono de qualquer um, né? Então, vai acabando o dia, a gente tem que ir desacelerando, porque não somos uma máquina que você tira ali a tomada e desliga e apaga. Não. Então, à noite, nada de fazer refeição pesada, tem que ser uma refeição mais leve. Chegou em casa, tomou um banho mais morninho, coloca uma roupa bem agradável. O quarto de dormir tem que ser o mais limpo possível. Não pode ser aquele quarto entulhado de coisa, não. De preferência que fosse só a cama mesmo de dormir, né? E vai dando a hora, vai desacelerando, não tem nem que ficar lendo muita coisa. O que eu acho que leitura para de noite é Tio Patinhas e Pato Donald. A Mônica eu já acho violenta demais, né? Tio Patinhas e Pato Donald. Então, vai fazendo o que a gente... Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de higienização do sono. E tentar tomar um chá de mulungu é bem bacana, né? À medida do possível, sair desses tarjas pretas, porque a gente vai estar pagando um custo alto. Em relação a uma vitamina, enfim, a maioria das pessoas tem uma série de carências, mas nós temos o princípio da individualidade biológica. Então, de repente, uma vitamina que é boa para você pode não ser boa para o Manuel, pode não ser boa para o Paul. É bom você passar por um médico e fazer uma avaliação e ver qual é a melhor nutriente a você usar. Tem que usar? Tem que usar. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo e vai diminuindo a nossa absorção. Mesmo que não vai diminuindo a nossa absorção, hoje em dia, os alimentos, por exemplo, o tomate que eu como hoje, ele não é igual ao tomate que meu avô comia. Essas técnicas de plantio, o solo está cada vez mais contaminado, ele já está exaurido. Então, o uso de agrotóxicos, pesticida, transporte, armazenamento, cozimento, por mais equilibrada que seja a minha alimentação, ela é deficitária. Uma pessoa que chegar hoje para você e falar assim, eu não preciso suplementar, porque eu tenho uma alimentação balanceada. Não tem jeito. Tem que suplementar, sim. Só que em determinadas épocas a gente vai mudando o que tem que suplementar, né? Então, por isso que é necessário você se consultar com o médico e ele fazer uma avaliação. E você me perguntou mais uma quarta coisa que eu esqueci. Só isso? Ainda existe mulungu. Mulungu, chá de mulungu é um espetáculo para dormir. Pois é, ainda existe. Existe complementação de produtos naturais. Lá na fazenda tinha um. Mulungu é bem bacana. O cavalo batia de cabeça. Mais uma pergunta aqui. Agora você presta atenção, tem menores na casa, hein? Olha o que você vai perguntar, hein? Eu te conheço. Eu sou inocente. Eu nasci no Giro Santos inocente. Nós temos no tempo. 28 de dezembro. Ô, minha querida, é o K2, alimentos, né, que tem, K2. Eu gostaria de saber. E sobre a ozonioterapia. K2 alimentos que está falando, né? Amém. Então, o alimento que mais tem K2 é um alimento chamado natô. Natô, que eu acho que ninguém vai querer comer não, porque ele é muito ruim, ele tem um cheiro de chulé. Então, o ideal é mesmo suplementar, tá? E o que é 10 que eles estão falando? Isso aqui é 10. Coenzima Q10 é um poderoso antioxidante, vale a pena suplementar. Tem várias coisas que vale a pena a gente suplementar. Colágeno, a gente vai envelhecendo, existem vários tipos de colágeno. Então, a pele vai ficando caída, a gente tem que usar colágeno tipo 1 e tipo 3, que é para a pele. As articulações, elas vão perdendo esse colágeno também, então a gente tem que usar o colágeno tipo 2. Isso tudo a gente tem que ir repondo, não tem jeito. É igual um carro velho, que as peças vão começando a ficar com problema, a gente tem que estar lá lubrificando, né? Enfim.
Tem que cuidar. O nosso corpo é uma máquina que precisa desses cuidados. Em relação ao ozônio, o ozônio é uma oxigenoterapia, que é muito interessante. Ela é amplamente utilizada em vários países. Eu trabalho com ozônio há cerca de 12 anos. Na época que no Brasil a gente não tinha curso de ozônio. Então, eu fui fazer a minha formação inicial em Cuba. Em Cuba, o ozônio ele é oferecido nos hospitais públicos. Eu treinei ozônio lá com os cubanos. Depois, eu não estava muito feliz de ter treinado com os cubanos, porque se você enfia a injeção e se não tiver boa, você não vai ficar acertando. Eu fui para a Espanha e eu fiz curso de ozônio dentro da Faculdade de Medicina de Valência. Lá a gente usava cadáver vivo, que aí você vai treinando, vai aprimorando a técnica. Eu tive um congresso na China, lá eles têm um hospital público, tipo o nosso SUS aqui, de ozônio. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda tem essa polêmica. É uma terapia que ainda não está aprovada, né, pelo CRM, pela Anvisa, e o Lula ele assinou um decreto liberando o ozônio, mas a gente ainda tem alguns impasses, infelizmente. Mas o que eu posso falar para vocês que eu particularmente gosto muito da terapia com ozônio. Mas o Natu é o quê? Não, agora tem um pouco tempo. A gente não tem mais tempo. Infelizmente, já são 8h20. Dá um envelhecimento, então. Como que se acha? É uma comida, você vai achar coisa de japonês, chinês, comida japonesa. Não sei se aqui em Juiz de Fora, você indo no São Paulo, você vai achar com mais facilidade. Eu não sei se aqui em Juiz de Fora você vai achar nada para comprar. Aqui é meio difícil, mas você não vai gostar muito não. Ele tem um cheiro de chulé, ele é melecoso, ele é gosmento, ele é difícil até de comer. Eu comi para experimentar uma vez, mas eu não quis repetir não. Gente, nós que agradecemos, uma salva de palmas para o jornalista. Obrigado pelo esclarecimento. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas. Você...